Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, mais um dia da gente, conversar por aqui, falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Lembrando que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O título aí na capa, um chamado especial, foi bem isso que aconteceu com a gente, foi um chamado especial. E hoje você está tendo esse chamado especial através desse vídeo que eu estou fazendo, por instrução do meu Paizinho Celestial. E na ocasião eu conheci a Magda por causa de um projeto que ela lançou. O canal dela é de chinelos decorados e de repente eu me deparei com um vídeo dela e num canal de vídeos pequenos, e aí vim pro YouTube conhecê-la, né? E eu gostei, e aí eu gostei mais ainda que ela fazia no canal dela, dia de segunda, quarta e sexta, é sobre isso o quadro. Nesse quadro ela conversava, contando experiências que ela tinha passado ao longo da semana, né? E ela vinha sempre trazendo um conselho, vinha sempre trazendo ali, sabe, uma reflexão sobre aquilo que tinha passado e um conselho. E aquilo eu achei tão bonito, sabe? E eu fui cada vez mais me aproximando e eu participava das mensagens no chat. E eu virei assim aquela telespectadora assídua, né? E quando ela lançou um projeto, eu entrei nesse projeto, então acabei ficando mais próxima dela. Nisso, depois de um tempo já ali, né, com uma certa amizade, mas aquela amizade assim, né, não íntima, né, participava de um grupo ali de diretoras que tinham contato com ela, mas de alguma forma eu fui me aproximando mais e um belo dia eu mandei um vídeo com a mensagem de Deus para ela, uma pregação, alguém falando, e esse vídeo eu tinha assistido. Eu mandei para ela. Quando ela assistiu esse vídeo e ouviu aquela mensagem, ela escutou nitidamente Deus fazendo esse chamado especial para ela. E aí, quando ela entendeu que ele estava chamando, ela entendeu ele falando com ela: eu quero conversar com você todos os dias, eu quero você mais perto de mim. E nisso ela foi impactada com aquilo e ela começou. Aí ela veio conversar comigo. E falar: olha, aquele vídeo que você me mandou, Deus falou comigo. E ele me chamou para ter momentos de intimidade com ele, me chamou para estar mais perto, para conversar, para algo a mais. E tá te chamando também. E ela falou assim: olha, você vai separar o melhor momento do seu dia, meia hora só, não precisa de mais, é o que eu separei. E você vai dedicar todos os dias essa meia hora a ele. Mas essa meia hora é para você conversar com ele, igual você conversa comigo. E aí você fala o que você sente, você faz perguntas. Não é o momento para você ler a Bíblia. Depois você tenha o seu momento de ler a Bíblia, de orar, aquela oração que a gente está acostumado, onde a gente ali agradece, pede, né, proteção e tal. Mas era algo diferente de tudo que eu tinha vivido, porque eu até conversava com ele, mas não era algo ali como aquele compromisso, como ela estava começou a fazer e me chamou para fazer também. Então, assim, era algo diferente. Ela falou bem assim: e esse momento é sagrado. Ninguém pode te atrapalhar nesse momento. Você já fala em casa que esse momento ninguém te chama. Se acontecer qualquer coisa, eles têm que esperar você terminar esse momento, porque é um momento especial, onde você vai estar falando com seu Pai Celestial. Então, você não pode deixar nada atrapalhar. Porque quando a gente tem um compromisso, uma consulta, uma audiência, qualquer coisa, a gente não vai e a gente fica ali envolvida e só depois... Então, com Deus tem que ser mais sério ainda do que isso. Porque quando na palavra fala buscar a Deus em primeiro lugar, o primeiro mandamento é honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo em primeiro lugar. E aí esse momento... Jocélia, mas colocado em primeiro lugar quer dizer separar esse momento? Não é só isso. Mas isso é
o pontapé inicial. Por quê? Porque você vai estar nutrindo uma amizade com ele, posso falar dessa forma, onde você vai conhecê-lo cada vez mais. Porque na palavra fala que ele se revela àqueles que se achegam a ele com amor. Então, é como nós, eu já falei diversas vezes aqui, que para a gente construir um relacionamento de intimidade com alguém, seja de amizade ou seja num relacionamento para casar, a gente passa a se encontrar com aquela pessoa periodicamente. E aí a gente vai conhecendo, conversa daqui, conversa dali, pergunta. A gente vai conhecendo cada vez mais sobre aquela pessoa. Aí talvez você pode falar assim, mas Océlia, isso eu posso fazer lendo a Bíblia. De certa forma, sim. Só que você lê a Bíblia todos os dias com o intuito de aprender, estudando mesmo, procurando, devorando ela, estudando, igual quando a gente está na escola, que estuda na escola, você faz isso? E mesmo fazendo isso, por que eu não posso conversar com aquele que foi quem inspirou a palavra de Deus, que foi o Espírito Santo? E aqui, quando eu falo ter um momento com Deus, a gente entende que tem 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse movimento, do momento de intimidade, a gente passa a conversar com os 3. A gente passa a conversar com os 3. Eu comecei conversando com Deus Pai, e daqui a pouquinho eu já estava com o Espírito Santo. A pessoa que eu mais conversei foi com o Espírito Santo ao longo da minha vida, porque sempre, e é engraçado, porque assim, foi uma coisa que eu aprendi vendo minha mãe, e olha para você ver como que é importante o nosso comportamento, como que reflete na vida de quem está à nossa volta, na vida dos nossos filhos principalmente. Os filhos aprendem. Quando você ensina, conversa, eles aprendem, mas ele aprende muito mais pela observação. Aquilo que a gente faz, ele observa e aprende. E aprende muito mais do que aquilo que você fala. Então a gente deve pregar, ensinar muito mais com as nossas atitudes do que falando. É necessário falar? Sim, também. Mas as atitudes falam muito mais alto. Sabe? Então, eu via minha mãe. Então, eu cresci e eu sempre pedi o Espírito Santo para me ajudar nas coisas, às vezes, coisa boba de dentro de casa. E aí parece que é até assim, nossa, Jocely, mas você vai incomodar Deus com uma coisa dessa? Por exemplo, eu guardei alguma coisa e eu sou muito esquecida. E aí eu tô procurando. Eu olho em tudo e não acho. Aí naquela hora eu falo assim, ô Espírito Santo, me ajuda a achar onde que eu coloquei esse negócio, e paro de procurar. Não dá um minuto. É como se ele me pegasse na mão e me levasse lá onde está. Eu estou dando um exemplo bobo, corriqueiro, para você entender que quando você nutre uma intimidade, você pode pedir ajuda até para as coisas mais banais da vida, coisas simples. Agora imagine para as coisas espirituais, para as dificuldades da vida, né? Onde você precisa ter o Espírito Santo na sua vida para te guiar, porque é o Espírito Santo que nos convence do erro e do juízo, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, aquela vozinha que fala com a gente, isso daí tá errado, é o Espírito Santo. Ele que nos ajuda nas nossas dificuldades, é ele que nos ajuda a crescer na presença de Deus, mas você tem que ter comunhão com os 3. Deus Pai, tanto que quando a gente vai orar, é pro Deus Pai que a gente pede, em nome de Jesus, mas é pro Deus Pai. Jesus é o nosso advogado e o nosso intercessor, e o Espírito Santo também. Na palavra fala que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, que ele pede por nós aquilo que nós não sabemos pedir. A gente precisa, não sabe pedir, a gente nem entende que a gente precisa pedir aquilo. Aí o Espírito Santo pega aquilo e geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E como o Espírito Santo é quem conhece o coração do Pai, tudo que ele pede para nós, ele pede segundo a vontade do Pai. Olha que coisa linda! Ele pede aquilo que a gente precisa segundo a vontade do Pai. Então fecha tudo bonitinho. Então, gente,
a importância da gente ter momento ali para conhecer, para se aproximar, para cada dia aprender um pouco mais do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, é muito importante. Sem isso, a gente fica vivendo na superficialidade. Aí a gente pode cair no risco de, lá naquele dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente ouvir da boca dele: eu não te conheço, porque a gente está vivendo na mornidão sem perceber. Sem perceber. Porque como que eu me digo ser noiva de Cristo? Porque a igreja é isso, né? Nós somos a igreja. E a igreja representa a noiva de Cristo. Como que eu sou a noiva de Cristo e eu nem tiro tempo de qualidade para ter com Ele? Para conhecê-lo, para conhecer toda a família, para conhecer o Pai, né? O Filho, que é o nosso noivo, o Espírito Santo, é a família celestial. Então, como que eu vou casar com alguém que eu nem conheço? Conheço de ouvir falar, conheço na superficialidade. Gente, licença, gente. Já comentei que nesses dias frios, todo dia de manhã me dá uma corizazinha. Então, como que eu vou me casar com alguém que eu não conheço? É muito sério isso. E hoje, começando essa série, eu hoje quero, nesse primeiro episódio, te estimular a fazer isso, sabe? É um chamado, é uma convocação, vou dizer dessa forma, porque eu me senti convocada. E talvez você vá sofrer resistências, porque quando a Magda começou e lá atrás ela me falou, na minha cabeça eu comecei a pensar assim: nossa, tem que ser um melhor momento. Qual que é o melhor momento? Nossa, ninguém pode me atrapalhar. Nossa, como que eu vou fazer? E se for um horário que precisarem de... Eu comecei a pensar em tanta coisa que eu fui postergando. Eu demorei 15 dias, a Magda até hoje fala assim, a Jocélia, porque ela tinha uma visão de mim assim: nossa, a Jocélia é próxima a Deus. E aí ela ficou abismada, que ela falou assim: gente, a Jocélia demorou 15 dias para aceitar, para começar. Logo ela, que eu achei que fosse na mesma hora, falar assim: amanhã eu começo. Você tá entendendo? Então, começa a aparecer resistências, porque também tem a questão da carne que milita contra o espírito. Por quê? Porque o espírito tem que estar mais forte para ele dominar a carne. Isso é assunto mais para frente. Mas naquele momento, uma resistência, colocando um monte de empecilhos, se levantou na minha cabeça. E eu demorei 15 dias para começar. Mas graças a Deus comecei. Isso é o importante, é começar. E aí, não tem receita de bolo. Nos próximos episódios eu vou trazendo as etapas que a gente foi percorrendo, para vocês terem noção de como que a coisa vai andando. Mas cada um é cada um. Deus trata de cada um de forma diferente. Cada um é único diante de Deus e Ele te chama pelo nome, como eu disse no episódio da semana passada. Deus nos conhece nas minúcias, nas nossas particularidades. E isso é a coisa mais linda, porque Ele não nos trata como um no meio da multidão. É uma multidão, eu vou lá, converso com todos de uma vez. Não. Como a gente vai na igreja, a gente escuta uma palavra do pastor. Não. Se você tirar um tempo todos os dias para ir conversar com Ele, Ele para te olhar, para te ouvir e para te responder. Às vezes você vai fazer perguntas, vai fazer questionamentos, você pode começar falando como você se sente, né? Falando como você se sente, falando das suas dificuldades, né? Como numa conversa que a gente está conversando. Depois você pode começar a fazer perguntas sobre todas as dúvidas que você tiver, sobre o momento em si, né? Eu tô começando, me orienta, me fala o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender. Vai conversando. E ele, de uma forma ou de outra, vai te trazer as respostas. Seja através de uma mensagem, depois que você vai ouvir, de uma pregação, seja através da leitura da palavra, que é importante. Você tem que começar a ter essa atitude e também ter o seu momento de leitura da palavra. Se você lê
2 capítulos da palavra por dia, você já vai começar a receber de Deus. E depois ele vem trazendo direcionamento naquilo que a gente vai ler na palavra dele. É lindo, gente, não tem como, sabe, eu voltar atrás. Não tem como, porque uma vez que eu rompi com aquele jeito que era antes e comecei esse novo jeito, foi um divisor de águas e tudo mudou. Então, qual é o importante depois de ouvir essa palavra? Porque hoje Deus está fazendo um chamado a você que está aqui vendo esse vídeo. Não só para você começar, mas também para você compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é muito importante, muitos cristãos precisam ouvir esse vídeo. Precisam ouvir esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo por orientação dele. Não é nem orientação, por uma ordem mesmo. Porque tudo que ele fala para eu fazer, eu tomo como uma ordem. E não como um pedido, não como uma orientação ou conselho. Para mim é uma ordem. Assim como os mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se resume todos os mandamentos. E como que eu falo que eu amo a Deus se eu não tenho tempo para te dar de qualidade com Ele? Ah, meu dia é muito corrido. Se você se organizar, você vai conseguir. Porque semana passada eu citei que Daniel, ele era governador e tomava conta de pelo menos umas 40 províncias. E ele tirava 3 momentos com Deus. Ele tirava um momento para orar de manhã, no meio do dia e no fim do dia. Eram 3 momentos com Deus que ele tinha. Eu tô te chamando para ter um de meia hora. E você vai ver que isso depois vai ficar tão gostoso e vai ficar tão comum, normal para você, no sentido, não normal no sentido de bater um papo com um colega, porque o encontro com Deus é sempre extraordinário. Eu tô falando que a sua rotina vai se acomodar de forma que aquilo vai fazer parte e você não abre mão daquilo, sabe? Então, e aí ao longo do dia você vai se ver conversando com ele. Você tá cozinhando, você tá conversando com ele, você tá fazendo uma coisa, você tá conversando com ele. Vai se estendendo ao longo do dia, enquanto você está fazendo suas coisas. Vai fazer parte, sabe? É algo lindo, gente, não tem como. São muitas coisas. E aí, ao longo dessa série, cada sexta-feira eu vou trazer um pouco mais para vocês. Mas eu separei 2 versículos, para não ficar só nas minhas palavras, para ler para vocês hoje. Em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então hoje Jesus está batendo na sua porta, como está aí na foto da capa. Abra, deixa ele entrar. E aí o outro versículo está lá em Salmo 27:4. O salmista falou: uma coisa pedi ao Senhor, e a isso buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua face. Davi aqui está falando de habitar na casa do Senhor, é na presença do Senhor. Aqui não está falando de templo, aqui está falando de presença. Ele pediu ao Senhor, e isso buscarei. Ele buscava ter intimidade com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E hoje eu te estimulo a também ter essa intimidade com Deus. Eu te trago essa convocação celestial. Não espere mais. Comece. Não faça como eu, fica pensando: nossa, será que eu vou conseguir? Vai conseguir. Vai conseguir. Ele vai trazer e vai se ajustando, porque no início, o que eu pensei? Beleza, então eu vou levantar às 5 da manhã, porque às 6 eu tenho que acordar minha menina. Vou levantar às 5, tenho o meu momento de até que, né, levanto, troco de roupa, tal, para dar ali a meia hora, tenho meu momento de intimidade com ele, depois vou fazer meus afazeres. Só que no início tava indo, beleza, daqui a pouquinho, eu não tava conseguindo, eu levantava e na hora que eu ia conversar com ele, o sono vinha, tomava conta e eu passava mais tempo cochilando do que conversando. Aí eu falei assim: peraí, tá errado, esse não é o meu melhor momento, porque eu tô mais dormindo do que conversando com ele. Que proveito eu vou ter? Como que eu chego para conversar com alguém e fico cochilando na frente dela? Isso não dá certo. E aí eu entendi que eu precisava estar bem acordada e disposta para conversar com ele. Então
Eu, nesse momento, entendi que eu precisava, então, acordar, levava a minha menina na escola e voltava. Então, todos os dias, 7h10, é meu momento com ele. Meu momento com ele. Então, não se preocupe tanto como eu lá no início me preocupei. Separa, avisa as pessoas que aquele momento é seu com Deus para não te chamar. Se vier alguém te chamar, você, né, tô ocupada, não para ali seu momento, depois, né, que você pode atender. E começa, tá? Começa que as coisas vão se ajustando, Deus vai te trazendo direcionamento e você vai ver um divisor de águas na sua vida, assim como eu vi na minha, tá bom? Então, espero que você não só tenha gostado desse conteúdo de hoje, como você tem, sabe, como que você tenha sido também atingido no seu íntimo com essa mensagem, com esse chamado de Deus para a sua vida, e que você compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Deixa o joinha, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo bom e começa a mostrar para outras pessoas também que a gente nem conhece. E se sentir no coração de deixar uma mensagem aqui para mim, também vou ficar muito feliz. Se quiser contar uma experiência, se quiser deixar um pedido de oração que seja, qualquer coisa, você coloca aqui embaixo que eu vou responder com todo carinho, tá bom? Então vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.